Vamos ler hoje, para a nossa meditação, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Os versículos 22 e o versículo 25. Lucas capítulo 8, 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E eles partiram. Enquanto navegavam, Jesus dormiu. Eu quero que você preste bastante atenção a essa frase. Enquanto eles navegavam, Jesus dormiu. E sobreveio uma tempestade de vento, que sacudiu o lago. E eles correram perigo do barco rebentar e naufragar. Os discípulos se achegaram a Jesus e despertaram Jesus, acordaram Jesus que estava dormindo. E disse: mestre, mestre, estamos morrendo, estamos perecendo. Acordou Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo se acalmou e houve bonança. Então Jesus lhes perguntou: onde está a fé? Onde está a fé que vocês dizem ter? Eles, possuídos de medo e de admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas ele repreende? E quando ele repreende, o vento e as ondas o obedecem. Deus e nossas tempestades. A minha mulher tem uma questão comigo, que ela diz que eu gosto de ver sempre as coisas pelo lado difícil. Você sabe aquela velha analogia do pessimista e do otimista? Um copo está pela metade de água, o pessimista vê o copo meio vazio e o otimista vê o copo meio cheio. Jerusa diz que eu sempre vejo o copo meio vazio, que eu sou pessimista. Eu não sei se eu sou pessimista, mas a minha vida foi marcada, desde que eu sou adolescente, por muitas tragédias. A minha irmãzinha mais nova, caçula, quando meu pai estava preso, e meu pai foi um preso político, na ditadura de 1964, a minha irmãzinha, enquanto o papai estava preso, morreu. Foi uma tragédia na nossa casa. Meu pai foi perseguido durante a ditadura. Várias vezes nós tivemos que queimar livros no fundo do quintal. Pelo menos 2 vezes está na minha memória. Quando eles decretaram o ato institucional número 5, em 1968, dezembro de 1968, a nossa família, em pânico, juntou os livros de sociologia. Meu pai era professor de história, livros de história, de filosofia. E nós fizemos uma fogueira no fundo do quintal e queimamos os livros,
porque se fizessem uma batida policial na nossa casa e encontrassem aqueles livros, iam incriminar ainda mais o meu pai. Quando eu já morava aqui em São Paulo, o filho da minha irmã mais velha, chamado Ângelo, foi assassinado com uma facada no coração, em Fortaleza. Então eu tenho a tendência de não olhar a vida com lentes cor-de-rosas. Eu tenho a tendência minha, já é da minha própria índole, de não colorir a vida, de olhar a vida com mais crueza. Talvez isso me torne uma pessoa introspectiva. Mas eu tinha um amigo, que já morreu, que uma vez ele era pastor e médico. Uma vez ele foi visitar uma senhora, membro da sua igreja, e quando ele estava conversando com a senhora, no alpendre, na varanda da casa, na entrada da casa da senhora, chegou o filho da senhora, da mulher, que era um senhor de 30 e poucos anos de idade, com um filhinho. O menino correu para a cozinha da casa da avó, e o rapaz entrou por um quarto assim do lado, e 3 ou 4 minutos depois que o rapaz entrou na casa da mãe dele, na presença do pastor, ele deu um tiro no ouvido, na cama, sentado na cama da mãe. E esse meu amigo pastor correu, ele era médico, mas não havia mais nada o que fazer. O rapaz estava morto em cima da cama da própria mãe. E ele, quando me narrou isso, ele disse: Ricardo, há algumas pessoas que não têm o direito de sorrir com muita frequência. Os juízes de direito, os médicos, os policiais, gente que trabalha no IML. Esses não têm o direito de sorrir com muita frequência pelo muito que já viram, pelo muito que já testemunharam. Não quer dizer que a vida para mim seja difícil, eu seja uma pessoa de convívio amargo, que seja ruim conviver comigo. Não, eu sou uma pessoa até boazinha de viver comigo. Mas eu não tenho essa facilidade que alguns têm de fazer piada com tudo, de brincar com tudo, de zombar de tudo na vida. Tem gente que brinca com tudo. Eu não sou assim, não é meu jeito. Por isso, a Jerusa diz, você vê sempre o copo meio vazio e nunca meio cheio. Porque você olha a vida sempre com um viés mais trágico, com mais tragédia nesse viés. Eu me sinto em boa companhia, porque a Bíblia diz que em alguns momentos Jesus teve contentamento no coração dele. Mas não há nenhum momento na Bíblia que conte ou narre ou fale de Jesus rindo. Nenhum momento, não quero fazer teologia em cima do que a Bíblia não fala. Mas não fala de nenhum momento de Jesus numa roda de piadas. Não fala de nenhum momento Jesus com grandes sorrisos. Porque Jesus veio ao mundo não para os sãos, ele veio para os doentes. E quem muito vê da doença do mundo, quem muito sabe da doença do mundo, não pode sorrir com muita frequência. Não tem como. Porque as dores do mundo tocam na gente, nos mexem, movem com as nossas entranhas. Aqui nós temos o evento de Jesus que eu li para vocês, enfrentando uma tempestade. É óbvio que essa tempestade aqui é uma grande metáfora. Não é uma tempestade meramente física, fenômeno natural. Não é, a Bíblia não está aqui contando para nós a habilidade de Jesus de lidar com uma ventania, ventos
ou raios e trovões que vêm, por exemplo, aqui em São Paulo, na época do verão, e que cai aquela tempestade de meia hora, 1 hora e alaga a cidade toda. Não é só isso. É isso, mas não é só isso. É claro que o relato bíblico está falando de tempestade numa dimensão existencial. Porque há tempestades que são tempestades, mas o vento está quieto. A gente atravessa tempestades na vida, mas o céu está sem nuvens. A gente atravessa tempestades na vida, mas está tudo normal no entorno da gente. A tempestade é de outra natureza, é de outro tipo, ela é maior, ela é mais grave do que uma tempestade de ventania, porque a tempestade de ventania passa. E algumas tempestades que a gente muitas vezes entra na vida, demoram a vida inteira, passam a vida inteira e a gente não atravessa por essas tempestades. Jesus entrou no barco com os discípulos e disse: vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado da lagoa. Era o lago de Tiberíades, o mar da Galileia. Os discípulos entraram no barco e aí veio essa grande tempestade, que, de novo, eu insisto, é uma metáfora. É uma metáfora para a tempestade que você está atravessando. Está tudo quieto. Hoje à noite não tem, se a gente olhar na meteorologia, não tem perspectiva de chuva, não tem perspectiva de trovoadas. A noite vai, nós vamos dormir numa noite, entre aspas, calma. Fisicamente, na meteorologia. Mas isso não significa que você não vá atravessar uma tempestade existencial. Isso não significa que nós estamos isentos de tempestades emocionais, de tempestades familiares, de tempestades relacionais, que todos nós estamos sempre sujeitos a atravessar. Há algumas coisas aqui no texto que eu quero chamar a atenção de vocês para a nossa meditação hoje aqui no Evangelho de Lucas, sobre essa tempestade. A primeira coisa que eu quero ressaltar hoje é que é melhor na vida, né, na arte de viver. Inclusive eu estou terminei de escrever um livro, ele já está na revisão, e o título do livro provisório é Viver é uma Arte. Nessa arte de viver, é melhor a gente não saber de nada. É melhor a gente não se precaver. É melhor a gente entrar de peito aberto. Vejam que o texto diz que Jesus os convidou para atravessarem o mar. Atravessarem a lagoa, que eles chamavam de mar. Era uma lagoa, um grande lago, mas eles chamavam de mar. O mar da Galileia. Vamos atravessar. Eles embarcaram sem saber o que ia acontecer. Vez por outra eu estou na rua e eu vejo propaganda de cartas do tarô. Cartas de tarô. Prevejo o futuro. Nas cartas do tarô. Quando eu vejo essa propaganda, eu nem discuto se é verdade ou se é embuste, se é mentira ou se é falsidade. Eu não discuto isso. Não, eu nem discuto. Porque antes de discutir se é falso ou verdadeiro, no meu coração eu digo, eu não quero saber. Se fosse verdade, eu não ia querer saber. Porque saber o futuro, antever o que vai acontecer, pode nos roubar a vida. Porque Jesus os convida para entrar no barco, mas Jesus não diz, olha, vai se levantar uma tempestade. Eles entram no barco ingenuamente, inocentemente. E é melhor que seja assim. Porque se a gente se antecipa ao futuro, e a gente sabe o que vai acontecer no futuro, isso nos imobilizaria. Eu não ia casar. Não porque a minha mulher é um problema para mim, porque eu me tornei um problema para ela. Eu não ia casar. Quantos de vocês hoje
depois que casaram e depois que passaram pelo que passaram, iriam pensar assim: se eu soubesse eu não ia ter filhos. Se eu soubesse da tempestade que ia se levantar na minha vida, eu não tinha pegado essa avenida. Se eu soubesse da tempestade que ia acontecer na minha vida, eu não tinha cursado essa faculdade. Se eu soubesse da tempestade que ia acontecer na minha vida, eu não teria me relacionado com a igreja. Eu não teria feito nada na vida, porque tudo na nossa vida tem o potencial de levantar uma tempestade. Em toda viagem que a gente embarcar na nossa história de vida, nós estamos sempre fadados e sempre vulneráveis a coisas boas que podem acontecer e acontecem, e a coisas ruins. E se a gente se antecipa à vida, nós na verdade nos condenamos. Imagine se você souber que daqui a 2 anos você vai morrer. E você sabe exatamente a data. E na noite anterior da data que você vai morrer, como é que você vai passar essa madrugada? E como é que você vai passar o resto dos dias daqui para frente? Não, é melhor não saber. É melhor a gente viver como se fôssemos viver eternamente e sermos surpreendidos pelo inusitado de hoje para amanhã. Então, se eu soubesse que eu estaria onde estou, eu não estaria onde estou. Então, há algumas tempestades da nossa vida que é melhor a gente não saber. Porque aí a gente embarca na vida com uma santa ingenuidade. Uma santa ingenuidade, uma pura ingenuidade. Eu digo para os casais, toda vida que eu vou falar em encontro de casais, que eu digo assim, eu sempre falo nos encontros de casais com essa conotação. Que eu só entrei no meu casamento porque um dia eu entrei no avião. Um dia eu fui fazer uma viagem e eu observei o piloto entrando no avião. E o piloto entrou no avião sem paraquedas. O piloto entrou sem paraquedas. O copiloto entrou sem paraquedas. A comissária de bordo entrou sem paraquedas. Aí eu pensei assim, ótimo. Eles não têm paraquedas e eu também não tenho. Portanto, eu tenho garantia de que ele vai fazer tudo o possível para manter esse avião no ar. Porque se esse avião cair, ele cai junto. Ruim é se o comandante do avião entrasse com um paraquedas e dissesse: ô pessoal, o que isso ia me dizer? Que se desse alguma coisa errada, ele abria a porta e pulava. E nós íamos, quer dizer, o esforço dele de lidar com aquele avião no ar, é o esforço, ele pressupõe que ele não está no avião, esperando que o avião vai cair, e portanto ele entra nesse avião com todas as suas forças de manter o avião no ar. Entre no seu casamento assim. Porque se você entrar no seu casamento dizendo assim, não, nós vamos casar, mas olha, eu já disse para o meu marido, se daqui a 2 anos der certo, a gente pula fora. Não vai dar certo. Se você disser, não, eu vou entrar nesse casamento, mas na primeira tempestade a gente pula fora. Não vai dar certo. Eu não estou dizendo que casamentos não acabam, mas você tem que entrar no seu casamento como se ele nunca fosse acabar. Você tem que ter filhos. Eu sei que filho dá problema, mas você tem que entrar no seu casamento e ter filhos, não esperando e não calculando a tragédia que vai ser o seu filho ou a sua filha, e pode ser uma tragédia. Então é melhor não saber. Nasceu aquele bruguelinho lá no hospital e você ama e quer bem, e você olha para a cara dele e diz, que coisa mais fofa do papai, que coisa mais fofa da mamãe. Pois esse fofinho aí pode lhe dar muita dor de cabeça ainda na vida. Mas pode também dar muita alegria. Então é melhor você não saber. Se ele vai ser movimento. Se você souber que ele vai ser uma dor de cabeça para você, como é que você vai abraçar esse bruguelinho no hospital? Como é que eu vou entrar no barco com Jesus se eu sei que uma tempestade está se levantando? Ou vai se levantar? Eu digo, eu não entro, eu vou ficar aqui. Vai você sozinho, eu fico esperando na margem. A vida espera que a gente entre na
história da nossa vida com esse espírito de aventura e de dizer eu vou fazer tudo para ela, vai dar certo. Uma outra coisa interessante aqui dessa tempestade de Jesus é que é bom a gente não ser especialista. É bom a gente não ser especialista. Ou, eu diria mais suave, é bom a gente nunca ter o olhar crítico do especialista em tudo que a gente fizer. Tem uma cantora popular brasileira, ela canta country, é uma novinha, bonitinha, como é que ela chama? Paula Fernandes. Eu gosto da Paula Fernandes cantar. Eu sou brega. E eu fui dizer isso para alguém, eu digo, olha, eu gosto muito da... Mas não, você não entende de música, e não tem tanto, mas me deixa na minha santa ingenuidade. É ruim você estar num ambiente de especialistas. E por que eu digo isso? Porque Jesus chamou os discípulos para entrarem no barco, e todos eles eram pescadores. Eles tinham seus próprios barcos. Eles sabiam manejar barcos. Talvez eles tivessem uma percepção da navegação, de segurar o timor do barco, da maneira de içar as velas, que o próprio Jesus não soubesse, porque Jesus era carpinteiro. Pedro era pescador. Os outros eram pescadores. E é muito ruim você estar num ambiente que a pessoa... Porque o grande especialista, ele não desfruta de nada. Ele não consegue desfrutar, ele não consegue relaxar, ele não consegue receber, porque ele é especialista. Então eu estou pregando e a pessoa que é especialista em português, né, a norma fria da gramática portuguesa, vai encontrar em mim vários erros. E aí você perde o que eu tenho para dizer hoje à noite, porque você está dissecando cada palavra que eu digo. Você perde de embarcar no barco de Jesus, porque você é o pescador e ele é o carpinteiro, e você se acha no direito de dizer a ele que não é hora de navegar. E muitas pessoas perdem oportunidades na vida por causa desse sentimento crítico exagerado de tudo. Esse sentimento crítico de que tudo tem que passar pelo crivo, que tem sempre uma crítica a fazer, e eu acho que isso nas redes sociais agora é o que mais tem. Todo mundo é especialista em tudo. O brasileiro agora é especialista em futebol, que já era. É especialista em economia, que também já era. Agora é especialista em política. E agora se tornaram os brasileiros, de uma maneira geral, especialistas em direito. Todo mundo agora entende de Supremo Tribunal Federal, e de leis, e de juízes, e desembargador. E a gente entende do que é justo, do que é injusto, de delação premiada. Amigo, calma. Porque se a gente tem essa atitude dentro da gente, a gente nunca desfruta de nada. A gente nunca gosta de nada. É o chefe que vai comer a comida e o gosto dele, o paladar dele se tornou tão refinado que ele não consegue mais gostar de um arroz com feijãozinho básico com ovo estrelado em cima. Porque ele está sempre, olha, isso aqui não está harmonizando com isso aqui, essa pitada de sal não está harmonizando com isso, esse tempero não está harmonizando com o vinho que nós vamos beber. Calma, amigo, relaxa, vamos desfrutar da noite. Entra no barco da vida, sem querer ser juiz de tudo e mestre de tudo, e senhor de todos. Terceiro, é bom quando a gente embarca no barco da vida sem ter um alvo definido.
sem ter uma meta. A meta ser a viagem. Qual é a sua meta? Viajar. Onde você quer chegar? Não tem muita importância. Porque se você vai no barco e a sua meta é chegar do outro lado, qualquer intempérie no caminho, você vai ver como um estorvo. Qualquer coisa que acontecer entre aqui e lá, é atraso, é aborrecimento. Essa tempestade é um aborrecimento. E um aborrecimento improdutivo. Lembram do Rubem Alves falando hoje à noite? Da fagulha dentro da ostra, que acaba aquela irritação se transformando numa pérola. Porque quando que isso pode se transformar numa pérola? Quando a experiência da vida ser a viagem e não o destino. Vamos viajar. Desfruta da natureza, da paisagem. Não vamos ter... O problema nosso é que nós temos objetivos, alvos, metas. E tudo para nós vira meio para alcançar essas metas. E muitas coisas na vida não precisa ter meta. O objetivo é desfrutar. Jesus foi para um casamento. E Jesus não foi para o casamento para fazer milagre. Jesus foi para um casamento para aproveitar a boca livre que tinha lá. Ele foi lá porque tinha comida, tinha bebida, tinha amigos. E ele foi para desfrutar da noite. É ruim quando todo compromisso que você assume na vida é para alcançar algum objetivo. Nós vamos almoçar, mas vai ser um almoço de negócios. Não é almoçar para almoçar, é almoço de negócios. Nós vamos, e eu sou muito culpado disso. Nós vamos, aquela mentalidade religiosa. Eu vou para a reunião da minha família para evangelizar. Se tem uma coisa que me dói a alma e o coração e um remorso e um jeito que eu não tenho como consertar mais, é que eu era um crente fundamentalista, eu era um crente evangélico desses radicais, e eu botei na minha cabeça que toda reunião da minha família só tinha sentido eu participar se fosse para evangelizar os meus pais. E eu aprendi duramente, porque quando meu pai e minha mãe morreram, e eu queria a companhia deles, só por eles, eu já não tinha mais. Eu perdi essa oportunidade. E hoje eu tenho um verdadeiro trauma de gente que chega para mim e diz assim: pastor, você faz o meu casamento? Porque eu vou casar e eu quero que a gente aproveite a oportunidade para evangelizar os meus familiares. Eu digo, procure outro. Se você quiser que eu vá fazer o seu casamento para a gente celebrar o seu amor, eu vou. Agora, ir para o seu casamento para evangelizar é outro. Eu não sei fazer isso. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Vá para a casa dos seus pais para ser filho, para amá-los. Não vá para evangelizar eles. Vá para ser deles. Desfrute dos seus filhos sem ser juiz, sem ser professor. Seja pai. Fique na companhia dos seus amigos, sem que você precise o tempo inteiro estar dando aulas de ética, de moralidade para todo mundo. Desfruta da companhia dos amigos. Entra no barco pela viagem. Semana passada, minha irmã, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos e ela veio aqui para São Paulo. E nós levamos minha irmã para passear nas férias, na Serra Catarinense. Pegamos o carro, meu carro, e fomos para a Serra Catarinense. E deu azar, porque a gente foi, estava naquele frio, né? Todo mundo quer ir para o frio, mas a gente foi, não estava tão frio.
E foi assim meio decepcionante ir para a Serra Catarinense num tempo que não era tão frio. Mas enfim, descemos a serra. Minha mulher é péssima de mapa. Péssima. Jerusalém lê mapa horrível. E eu coloquei o Waze. Vocês conhecem o Waze, né? É um GPS de rede social que dá os caminhos para a gente. E nós estávamos na estrada, eu coloquei o Waze, e a Jerusa falou, não, não é aí, é por aqui. Eu digo, Jerusa, eu não vou obedecer você e desobedecer o GPS. Nunca vou fazer isso. Obedecer você e desobedecer o GPS é loucura. Pois não é que ela estava certa, danada? Resultado, um trajeto que era para a gente gastar 1h40, o Waze mandou a gente para uma estrada de terra de 75 quilômetros, que demorou 4 horas e quase 5. E esse carro no meio do lugar nenhum. E aí o cara tem que ouvir, né? Aí o cara tem que ouvir. Aí minha mulher dizia assim, eu não disse. Você não me ouve, você não quer saber, você é cabeça dura, você é um cearense turrão, e papapá. Foram 4 horas e 55 minutos ouvindo essa mulher no meu pé do ouvido. Mas vez por outra, eu me lembrava do seguinte, se a gente não tivesse a hora marcada de chegar, e o nosso objetivo não fosse chegar, aquela viagem de 4 horas e 50 minutos tinha sido espetacular, porque nós entramos por uns lugarejos lindíssimos, uma estrada de terra por meio de fazendas, linda. Mas a nossa cabeça não era desfrutar, era chegar. Não era gostar, curtir. A gente não estava ali para curtir, a gente queria chegar. E por isso criou-se um estresse dentro do carro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O objetivo de viver é entrar no barco e desfrutar da companhia um dos outros. Não é chegar. Não é chegar. O objetivo da vida é a gente curtir. O objetivo da vida, Deus quer. Não quer que a gente chegue a um lugar de glória. Deus quer que a gente desfrute a vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O problema nosso é que nós somos pessoas de datas, de metas, de propósitos. E o barco aqui, essa tempestade é uma metáfora. Desfrutem um dos outros. Quarto, melhor quando a gente não se sente responsável pelas tempestades da vida. O texto diz que Jesus dormia. A pior emoção no meio de uma tempestade é quando você sente que aquela tempestade se levantou por sua causa. E eu, muito a propósito, me lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, que Jesus fosse outro, ele não estaria dormindo. Fosse outro judeu, Jesus não estaria dormindo. Porque Jesus conhecia a Bíblia. E no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto a despedaçar. Versículo 8. Os marinheiros perguntaram uns aos outros: conta por causa de quem se levantou esse mal, essa tempestade? E Jonas respondeu dizendo assim:
tomai-me, me lancem ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que foi por minha causa que veio sobre nós essa grande tempestade. Jonas. Jesus está num barco, e o barco, de novo, tem uma tempestade. De quem é a culpa dentro do barco? Jesus está dormindo. Dormir aqui é um sinal de um homem que está absolutamente tranquilo com a sua própria consciência. Não fui eu, não tem nada a ver comigo. Eu não sou culpado. Jonas pode ter sido, mas eu não. Por que você dorme? Porque minha alma está em paz. O melhor sentimento que nós podemos ter para atravessar as tempestades da vida é quando a nossa consciência está em paz diante de Deus. A Bíblia diz assim: se a nossa consciência nos condena, maior é Deus do que a nossa consciência. Porque Deus quer que você, e esse é o grande objetivo do Evangelho, e eu insisto em pregar o perdão de Deus sobre as pessoas, para que quando as tempestades acontecem, quando uma tempestade levanta, não é se a tempestade levanta, é quando a tempestade levanta na minha história e na sua história, além da tempestade, eu não tenho que lidar com o desespero da minha própria alma. O que foi que eu fiz? Será que eu estou sendo punido? Será que os meus estão sendo punidos? Será que esse barco está indo a pique? Ele está sossobrando por minha culpa? Será? E nós precisamos essa é a boa notícia do Evangelho. A Bíblia fala do perdão de Deus para que você, quando estiver atravessando as tempestades da vida, você não se destrua internamente, você possa deitar a sua cabeça no travesseiro e descansar e poder dizer: eu sei que Deus é por mim, mesmo se minha alma e minha consciência me acusarem, eu sei que estou perdoado pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de toda a maldade. Aleluia. E por último, a melhor maneira de enfrentar a tempestade é certos de que Deus se importa. Deus se importa. Porque Jesus dormia e os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, o Senhor não se importa que a gente esteja a ponto de naufragar? E há algumas perguntas na Bíblia que elas são, na verdade, perguntas semânticas. Você sabe o que é uma pergunta semântica? A pergunta semântica é uma pergunta em que você não quer a resposta. Porque na pergunta você já sabe a resposta. Essa é uma pergunta semântica. É uma pergunta em que você não espera a resposta, você não está querendo esclarecer. Quando você faz a pergunta, você fez a pergunta porque você já sabe a resposta. Por exemplo, quando Caim perguntou para Deus: sou eu, porventura, o cuidador do meu irmão? Na pergunta já está a resposta. Não tem resposta para essa pergunta. A pergunta já é uma resposta. Claro que é. Isso é uma pergunta semântica. Jesus está no barco e os discípulos perguntam a ele: o senhor não se importa que a gente esteja ainda a pique? E Jesus disse: olha, o único inimigo da fé é o medo. O único inimigo da fé é o medo. A incredulidade, a dúvida não são inimigos da fé. O único inimigo que a fé realmente tem é o medo. E Jesus disse: por que vocês estão com medo?
Porque se Deus é por nós, se Deus é Pai, não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo das tempestades, porque Deus se importa sim. Essa é a resposta. E um desses dias eu coloquei no Twitter. Assim, as ausências de Deus não são descaso. As ausências de Deus são espaços amorosos para que a gente cresça. Quando Deus dá espaço para a gente, Ele não está abandonando a gente. Quando Deus dá espaço para a gente, Ele sai e dá um passo para trás, não é porque Ele não quer bem a gente. Deus dá um passo para trás para nos dar espaço. Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, é elbow space. Você já sentou numa mesa e que você não tem espaço para o cotovelo? E os americanos dizem assim, I need elbow space. Eu preciso de espaço para os meus cotovelos. Deus dá espaço para os nossos cotovelos, para a gente viver. E é assim que a gente vive. É a águia que empurra o pintinho dela para fora do ninho. E quando a águia empurra o pintinho dela para fora do ninho, não é que a águia esteja abandonando. É que a águia quer que o seu pintinho aprenda a voar. E a única maneira de voar é saindo do ninho. E nessa arte que é viver, muitas e muitas vezes, a gente está no barco, Jesus está dormindo, e a gente tem medo, porque a gente acha que Ele nos abandonou. E a gente diz, o Senhor não se importa? Jesus disse, claro. Isso não é nem pergunta que se faça para um amigo, para um pai, para um companheiro. Como que você me pergunta isso? Só porque o vento é contrário? Não, Deus é por nós. E eu quero que você aprenda, viva e atravesse as tempestades da sua vida com essa certeza. Porque elas virão. Elas virão. Aqui está o Ricardo Gondim olhando para o copo meio vazio. Elas virão. Porque Deus teve um filho sem pecado. Mas Deus não teve nenhum filho que não tenha sofrido. Deus só teve um filho sem pecado. Mas Ele não teve nenhum que não tenha sofrido. O sofrimento é parte da vida. E Deus vai dar espaço para a gente. Mas é nesse espaço que você vai se construir na sua humanidade. E você vai enfrentar os ventos contrários que ainda virão na sua vida. Esse barquinho aqui é uma preparação para o Pedro, que um dia vai ser crucificado de cabeça para baixo. É uma preparação para o Tomé, que um dia vai ser martirizado na Índia. Isso aqui é uma lição de vida, para quando os ventos contrários soprarem, eles não quebrarem, mas eles permanecerem firmes. E é isso que Deus quer com você, meu irmão, minha irmã, hoje à noite. Fique em pé, eu quero orar.